Olá pessoal, tudo bom com vocês? Professor Fábio da EJATEC, professor de contabilidade, e hoje vamos falar um pouco sobre contabilidade de cooperativas, que é um ramo da contabilidade aplicado às empresas cooperativas. Para quem não sabe, a cooperativa é uma instituição que possui CNPJ, que tem que cumprir todos os ritos para sua instituição, e ela é composta por um determinado grupo de pessoas, e também abrange um determinado tipo de atividade. Então, as cooperativas, elas visam trabalhar o benefício comum entre os associados, entre os cooperados e dentro do seu objeto social. Então, o cooperado ele pode se beneficiar do serviço de marketing de uma cooperativa, de acessibilidade a novos fornecedores, de serviço de cobrança, a parte financeira. Então, a cooperativa ela trabalha em prol dos seus cooperados, eles usufruem dos benefícios que ela proporciona. Então, vamos falar um pouco aqui sobre esse ramo da contabilidade. Em geral, a contabilidade das sociedades cooperativas ela é semelhante àquela aplicada nas empresas comuns, né? Aquelas empresas do dia a dia. Isso é, em observação aos princípios contábeis. Então, a gente sabe que a contabilidade ela segue determinados princípios, né? Alguns princípios como o princípio da entidade, que você não pode confundir o patrimônio da empresa com o patrimônio do sócio, né? Uma coisa tem que ser segregada da outra. O princípio da competência, que você tem que fazer o registro contábil no ato em que ele acontece, então é na competência do ocorrido, do fato contábil. Então existem alguns princípios que regem a contabilidade, e esses princípios também, eles norteiam a contabilidade de cooperativas. Mas existe também um ponto que deve ser levado em consideração, que são as normas técnicas de contabilidade, né? As NBCT. No caso que se aplica à contabilidade de cooperativas, é a NBCT 10.8.2, que trata dos registros contábeis para a sociedade de cooperativas. Então esse item aí, dessa norma brasileira técnica de contabilidade, ela fala justamente sobre os registros contábeis das cooperativas, como eles devem acontecer. Então façam uma pesquisa sobre essa norma técnica, para que vocês tenham um melhor detalhamento desse tipo de contabilização. Agora, o que a gente precisa saber, o que é uma norma técnica? As normas técnicas brasileiras de contabilidade, também conhecido como normas técnicas de contabilidade, elas são publicadas pelo Conselho Federal, né? O Conselho Federal de Contabilidade, o CFC, e foram elaboradas a fim de estabelecerem critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registro das variações patrimoniais e de estrutura das demonstrações contábeis. Então, essas informações, elas são informações mínimas a serem incluídas, inclusive, nas notas explicativas, caso seja necessária uma nota explicativa. Então, essa norma, ela versa sobre as atividades que a contabilidade executa dentro de uma cooperativa. Não só de cooperativas, né, de outras atividades, mas essa especificamente, 10.8.2, para os registros contábeis de cooperativas. Uma das particularidades a serem observadas na escrituração contábil são operações consideradas como atos cooperativos e atos não cooperativos. Então, na contabilidade de cooperativas, vocês têm que prestar bastante atenção para essas duas nomenclaturas, atos cooperativos e atos não cooperativos. Por quê? Porque a contabilidade ela vai variar de acordo com o fluxo, né, dessas variáveis. Então, vamos entender aqui um pouco do que é ato cooperativo. Segundo o artigo 79 da Lei 5.764 de 71, denomina-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associadas, para a consecução dos objetivos sociais. Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto de mercadoria. Então, ele não exerce função operacional financeira, ele não trabalha operação mercadológica. Então, nesse caso, não existe compra e venda de produto de mercadoria e nem de serviço. Exemplo. Um exemplo de ato cooperado
de natureza econômica. A realização de marketing da cooperativa para a captação de clientes. Então, por exemplo, os clientes que a cooperativa captar através das ações de marketing, eles vão comprar do cooperado. Então o cooperado vai se beneficiar desse serviço que a cooperativa oferece de marketing. Um outro exemplo, a elaboração e o gerenciamento de contratos com tomadores de serviço. Então o cooperado ele não vai precisar elaborar contrato de trabalho para quando um tomador de serviço quiser contratar a mão de obra dele. Ele simplesmente aciona lá a parte administrativa da cooperativa, a cooperativa tem todo o trabalho de montar aquele contrato, né? Um trabalho jurídico, um trabalho contábil, ele vai verificar os trâmites para que aquela prestação de serviço ocorra. Um outro exemplo, a coordenação dos cooperados para a realização dos serviços contratados. Então, digamos que um tomador de serviço, uma prefeitura, uma grande empresa, um grupo de pessoas, contrate o serviço de uma cooperativa. Então, a cooperativa determina todo o processo de coordenação do fornecimento daquela produção ou daquele serviço que vai ser oferecido. Ela estrutura todo o planejamento, a forma de como serão feitas as remunerações, as atividades que serão desenvolvidas. Então a cooperativa ela coordena, ela faz todo esse trabalho gerencial do serviço que está sendo prestado, emite as notas fiscais de acordo com a necessidade de cada pessoa. E algum exemplo aqui também de ato cooperado de natureza social. Assistência jurídica para os cooperados. Uma pessoa que faz parte da cooperativa está com um problema na justiça. A cooperativa tem um advogado para tratar do assunto lá dentro dos trâmites da cooperativa, no qual atinjam aquele cooperado. E também tem o quê? Treinamento e qualificação profissional. Então a cooperativa investe em treinamento e qualificação. Para quê? Para o cooperado fornecer um produto de maior qualidade, prestar um serviço com mais qualidade, né? Sendo um profissional de destaque, ou mesmo oferecer um produto que seja destaque na sua região, ou até mesmo fora dela. Convênios de plano de saúde, seguros, planos odontológicos e outros. Então a cooperativa ela tem um fundo, esse fundo é para investir nessa área, né? Na área social, que oferece benefícios para os segurados. No caso, os cooperados. Criação e administração de fundos exclusivos para pagamento de remuneração relativa ao descanso anual, abono natalino, incapacidade temporária laboral e outros. Então, esse é o fundo que eu estava falando, né? A cooperativa ela cria um fundo, é um produto financeiro, onde são feitos depósitos de valores que são destinados a uma determinada situação. Então, por exemplo, o fundo ele é para suprir os convênios de plano de saúde, o plano de seguro, saúde, odontológico e outros. Então, lá no ato constitutivo lá da cooperativa é colocada uma cláusula definindo que tantos por cento do valor, do lucro ou das sobras vão ser destinadas a um fundo voltado para essas ações. E atos cooperativos, né? Ainda falando, nós temos aqui os não cooperativos. Os atos não cooperativos são aqueles decorrentes de negócios com terceiros não associados, ou as operações realizadas pela cooperativa fora dos seus objetivos sociais. Então, tanto faz se a cooperativa está tratando com não cooperado, ou se está fora dos seus objetivos sociais, aquilo ali é um ato não cooperativo. Um exemplo. Uma cooperativa de trabalho celebra um contrato. Um tomador de serviço falou assim, eu preciso de tantos eletricistas, tantos pedreiros para fazer uma obra que vai ser aqui na cidade e tal. Aí, no caso, o quantitativo foi acima do que a cooperativa tem de cooperados para oferecer. Então, o que ela faz? Ela contrata a mão de obra externa. Então, um número suficiente e contrata outras pessoas físicas não associadas para a execução do serviço. Então ela contrata pessoa externa, né, faz todo o molde de contratação de CLT, bota a pessoa para trabalhar lá para desenvolver aquele serviço e cobra pelo valor, como se fosse uma empresa normal. E aí ela vai ter o quê? Ela vai ter rentabilidade, ela vai ter receita,
Logo, se tem receita, vão ser inseridos custos e despesas e, consequentemente, vai ter como resultado o lucro ou prejuízo. Então, isso aí é uma operação financeira, onde envolve valores que vão afetar o lucro ou prejuízo da cooperativa. A cooperativa aluga uma sala de sua sede. Então, a receita advinda desta alocação é considerada um ato não cooperativo, pois não faz parte do seu objeto social. Então, a cooperativa ela não é constituída para alugar galpões, para alugar uma sala, por exemplo, do prédio da cooperativa. Ela é constituída para ajudar os cooperados a vender um determinado produto, seja da agricultura familiar, seja produção de imóveis, enfim, panificação. Venda de bens do ativo imobilizado. Esta venda não constitui o ato cooperativo por duas razões. Letra A, porque o cooperado não participa diretamente da operação, sendo esta realizada pela cooperativa. E letra B, porque mesmo que o cooperado participe, a operação realizada não faz parte do objeto social da cooperativa. Então as duas hipóteses estão corretas. Por que ele não é um ato cooperativo? Porque muitas vezes o imóvel é da cooperativa, ela não é do cooperado. Então a cooperativa vende, ela está fazendo uma operação financeira, venda de mercadoria. E por muitas vezes o cooperado não está inserido nisso, mas mesmo que ele esteja, não faz parte da atividade fim da cooperativa, que é o quê? Que é facilitar a venda de produtos e serviços dos seus cooperados. Então ela está vendendo um ativo imobilizado, não é essa a sua finalidade. A movimentação econômica financeira decorrente do ato cooperado, obrigatoriamente disposto no Estatuto Social, tem que estar lá no Estatuto Social dizendo isso, são denominados de ingressos e dispêndios, e os seus resultados ocasionam sobras ou perdas. Então, quando está lá no Estatuto dizendo o que vai acontecer de movimentação econômica financeira, o nome disso é o quê? É ingresso de verba, de receita, ou dispêndio, ou seja, gasto, de dinheiro. E tanto essa entrada de dinheiro, esse ingresso, como esse dispêndio, dependendo da quantidade, pode ocasionar sobras ou perdas para a cooperativa. Então a cooperativa ela precisa de X valor para existir, com manutenção do prédio, com energia, com água, luz, internet, se for o caso, serviço de marketing, etc. e tal. Então esses valores são pagos pelos cooperados, seja o descontando de um serviço ou um produto que a cooperativa vende por esse cooperado, seja mesmo um pagamento de boleto bancário mensal, mas ele tem que cooperar, ele é um cooperado. E esse dinheiro de todos os cooperados, ao final do ano, ele vai dar um montante, e esse montante vai dizer se ele deu para pagar tudo aquilo que a cooperativa teve que gastar e ainda sobrar dinheiro, ou se não deu para pagar e no final a cooperativa ter perda. E essas perdas elas são o quê? Divididas entre os cooperados. Está lá na cláusula do seu estatuto. Já aquelas decorrentes de atos não cooperados, são denominadas de receita, custo e despesas. E o seu resultado ocasiona lucro ou prejuízo. Então, como eu falei para vocês, é aí que a cooperativa tem aquele viés de empresa mesmo. Empresa de ramo mercadológico ou de prestação de serviço. Então, por quê? Porque ela começa a oferir receita. Quando existe o ato não cooperado, ou seja, aquele que não faz parte do seu objeto social, ela começa a trabalhar como uma empresa, ela começa a ter receita, começa a ter custo e despesa, e o seu resultado ocasiona lucros ou prejuízos. Então, nesse caso aqui, a gente sabe que já vai ter que fazer uma DREzinha, o contador está lá. O que eu falei para vocês? A norma técnica brasileira, ela fala dos registros contábeis, daquilo que precisa precisa ser feito na contabilidade das cooperativas, e está aqui. Quando você tem que apurar receita, custo e despesa, para quê? Para entender se a empresa teve lucro ou prejuízo, você vai ter que fazer uma DRE. A DRE é o quê? A demonstração do resultado do exercício, que é aplicado tanto na empresa, como eu posso dizer, empresa comum, aquela empresa que lá do dia a dia, ou uma cooperativa. Vamos falar um pouco aqui sobre a norma brasileira técnica de contabilidade, a NBCT, mais especificamente a número 10, que trata dos aspectos contábeis específicos em entidades diversas. Então, ela trata de todo tipo de entidade, Seja ela cooperativa, seja entidade pública, privada. E aqui
mais precisamente o tópico 10.8, que fala de entidades cooperativas. E vamos falar do registro contábil, que é o que a gente está abordando aqui nessa aula. Já é no tópico 10.8.2. Então aqui nós temos aqui algumas vertentes do que trata essa norma técnica. Primeira coisa que ela fala, que a escrituração contábil é obrigatória. Então, toda cooperativa precisa de um contador. Quem faz a escrituração contábil é o contador. É o profissional que vai lá e é habilitado a assinar a documentação, fazer os relatórios contábeis, as demonstrações financeiras que precisam ser apresentadas para os sócios, no caso os cooperados, para os prestadores de serviço, para as empresas de fomento, no caso dos bancos, como o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia, ajuda muito cooperativa, né? O pessoal aí que trabalha com crédito rural, então esses bancos estão aí para ajudar, mas para eles ajudarem, eles precisam que a escrituração contábil esteja ali toda atualizada, escriturada de forma correta pela contabilidade. Os investimentos em entidades cooperativas de qualquer grau devem ser avaliados pelo custo de aquisição. Então, existem cooperativas que investem em outras cooperativas. Existem cooperativas que compram ações de outras empresas. Existem cooperativas que investem em negócios oriundos de outras empresas. Então, esses investimentos eles devem ser avaliados pelo custo de aquisição. Vamos ver aqui um exemplo aqui. Digamos que uma cooperativa compre uma parte de uma empresa hoje e daqui a 10 dias essa empresa valorizou de preço no mercado ou ela perdeu valor de mercado. Então, eu não vou esperar 10 dias para lançar pelo valor que variou, para maior ou para menor. Não, tem que lançar pelo preço que? De aquisição, pelo custo de aquisição. O momento que eu comprei, quanto foi? Ah, foi em forma de ação, foi tantos lotes, sei lá, deu 55 mil reais. Então tem que registrar na contabilidade pelo valor de 55 mil reais. Ah, se daqui a uma semana valorizou 50%, eu não vou registrar a aquisição desse investimento já com esse valor inserido, até porque se houve esse rendimento, houve uma receita financeira. Então já é um outro tratamento contábil, perfeito? Os investimentos em entidades não cooperativas devem ser avaliados na forma estabelecida pela norma brasileira de contabilidade número 4, né, NBCT4. Então já existe uma norma só para essa situação de investimento, né, em entidades não cooperativas. Então em empresas que não fazem parte do âmbito cooperativo, elas precisam, a cooperativa que for investir nelas precisa seguir essa norma técnica, beleza? O resultado decorrente de investimentos relevantes em entidades não cooperativas deve ser demonstrado em conta específica. Então tem que ter ali no resultado, né, uma conta específica de onde está vindo, ou de onde foi feito o investimento, né, em entidade não cooperativa. Então, se eu investir, por exemplo, no Banco do Brasil, lá na contabilidade, lá no resultado, tem que ter, né, algo que fale justamente desse recurso decorrente de investimento. O resultado decorrente de investimento. Então, se a empresa deu lucro, então, o que aconteceu? O investimento, ele teve um resultado. E esse resultado foi o quê? Foi positivo? Foi positivo, foi receita. Se foi negativo, então, você deduz ali do valor. E tem que ser demonstrado em uma conta específica, tem que ter uma conta só para ela, para segregar das outras. O resultado decorrente dos recursos aplicados para complementar as atividades da entidade cooperativa deve ser apropriado contabilmente por atividade ou negócio que estiver relacionado. A mesma coisa, se o recurso foi aplicado para complementar as atividades da cooperativa, ele tem uma conta específica, né? E ele tem que estar relacionado àquela atividade. Beleza? Então, se a atividade é de venda de um produto do agronegócio, eu não tenho que relacionar ela com a venda de imóveis ou de artigos de tapeçaria. Então, no estatuto lá da cooperativa, quando ele é instituído, é colocada uma cláusula dizendo que se houver perda, ficar faltando dinheiro para cobrir os custos e despesas que ocorreram na cooperativa, vai haver um rateio desse valor para que seja dividido entre os cooperados.
Beleza? Não havendo deliberação em Assembleia Geral pela reposição das perdas apuradas, estas devem ser debitadas do patrimônio líquido da conta perdas não cobertas pelos cooperados. Então veja que aqui já mexe já com o patrimônio líquido, né? Lá já sabe que vai diminuir o valor investido para ser estabelecida a cooperativa. Então já vai mexer no patrimônio dos cooperados. Muito bem, pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido melhor como funciona a contabilidade em cooperativas e forte abraço. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui o professor Fábio, professor de contabilidade, e hoje nós vamos falar sobre contabilidade de cooperativas, falando absolutamente sobre uma demonstração que ela determina as sobras ou as perdas financeiras que uma cooperativa obteve durante um exercício. Então, durante um período que é estabelecido lá nas tratativas da cooperativa, de quando vai ser o prazo de encerramento do exercício, então na Assembleia Geral lá Constituinte eles vão dizer, olha, vai ser todo dia 31 de dezembro do ano consecutivo, vai acontecer o encerramento do exercício. Então essa demonstração ela vai ser consolidada, ela vai ser apresentada para todos os membros da cooperativa e vai dizer, olha, a cooperativa teve sobra de dinheiro, ou seja, sobrou dinheiro. E aí lá vai ser decidido como é que esse dinheiro vai ser distribuído, se é proporcional à produção e venda de cada pessoa que faz parte da cooperativa, enfim. E se houve perda, a mesma coisa, como vão ser divididas essas perdas? De forma proporcional também, então tudo isso acontece através da demonstração de sobras ou perdas. A cooperativa tem como saber se o seu dinheiro sobrou ou se houve um prejuízo naquele momento. Então, primeiramente, o que a gente precisa saber? Nós precisamos saber alguns conceitos e definições. Então, o que é ingresso, certo? Para você entender sobre a demonstração de sobras ou perdas, primeiro você precisa saber o que é ingresso. Ingresso é o aumento nos benefícios econômicos registrados durante um determinado período. Olha só, aqui já está falando de novo de período. Então, qual foi o ingresso de dinheiro durante o período de um ano, até o final do ano, que é onde encerra o exercício da cooperativa. Então, é o aumento de benefícios econômicos, ou seja, é o aumento de dinheiro em caixa, em banco, registrados durante um determinado período, também denominado de entrada de recursos financeiros, aumento de ativo ou diminuição de passivo, ligado ao ato cooperativo. Então, o ato cooperativo é aquilo que está lá no Estatuto da Cooperativa, dizendo o que cada cooperado deve fazer e quanto que vai ser o aumento desses ativos ou a diminuição desses passivos, beleza? Então aqui, dispêndio. O que é dispêndio? É o gasto originado no ato cooperativo. Então, na hora de realizar lá o ato que a cooperativa existe para fazer, que é ajudar o cooperado a vender seus produtos, por exemplo, vai ser gerado um gasto. Eles vão ter custo ou despesa. Então, é o decréscimo nos benefícios econômicos registrados durante um determinado período, também denominados de saídas de recursos, redução de ativos ou aumento de passivos. Então, isso aqui é o conceito de dispêndio, né? Ou seja, é um gasto. Receitas são os aumentos de benefícios econômicos registrados durante um determinado período, também denominadas de entrada de recursos, aumentos de ativos ou diminuição de passivos decorrentes de atos não cooperativos. Então vejam só que aqui já tem uma distinção de ingresso e receita. Então, ingresso está ligado ao ato cooperativo, aquilo que a cooperativa existe para fazer, e receita decorrente de atos não cooperativos, ou seja, se a cooperativa precisou de terceiros para executar um serviço para vender um determinado produto,
ou uma determinada matéria-prima. Então isso seria atos não cooperativos. É você usar dos serviços ou produtos de alguém que não faz parte da cooperativa. E os benefícios daquele serviço que a cooperativa usou, daqueles produtos, vão ser registrados como receita, né? Os benefícios financeiros, as entradas de dinheiro. E o que são despesas? Mesmas coisas. São os decréscimos dos benefícios econômicos registrados durante um determinado período, também denominadas saídas de recurso. Ó, vejam só que é uma saída de recurso, mais ou menos parecido com dispêndio, só que o dispêndio, né, está relacionado ao ato cooperativo e as despesas aos não cooperativos. Então, também denominada saída de recurso, redução de ativos ou aumento de passivos, decorrentes de atos não cooperativos. E o que é ato cooperativo, professor? Ato cooperativo é aquele de interesse econômico do cooperado, conforme definido em legislação própria. Então, lá na hora de definir lá a sua documentação, a sua legislação, o seu regimento, as cláusulas da elaboração do seu estatuto, a cooperativa ela vai dizer, né, o que vai ser o ato cooperado, o ato cooperativo, para que ela existe. Ela vai subsidiar a venda de mel, ela vai subsidiar a logística dos transportes alternativos. Então essa cooperativa ela tem um fim financeiro, econômico. E é para isso que ela existe. E isso faz o quê? Com que apareça o ato cooperativo, que é o ato que determina as suas ações. Beleza? Muito bem, vamos continuar aqui? Então, na demonstração de sobras e perdas, as receitas e despesas decorrentes de ato cooperado é denominada de ingresso e dispêndio. Vejam só, que é uma relação. Receita, entrada de recurso. Só que, se for de ato cooperado, é denominado ingresso. E despesa, se for de ato cooperado, é denominado dispêndio. Então, é necessário fazer essa relação. O que é de ato cooperado? Ingresso e dispêndio. O que é de ato não cooperado? Receita e despesa. Quando a cooperativa realizar atividades que extrapolam o ato cooperado, tais valores devem ser representados como receitas, custos e despesas. Foi bem isso aí que eu quis dizer para vocês. Então, a gente tem que saber fazer a distinção, certo? Como eu disse, o ato cooperado de uma empresa é facilitar a venda de produtores de derivados da mandioca, por exemplo, de farinha. Então, ela tem lá o processo de embalagem, ela tem a máquina de fazer a embalagem, ela tem o logotipo, né, no caso da embalagem, a pessoa que atesta, o químico ou o nutricionista que faz a rotulagem. Então, tudo aquilo custa dinheiro. Esse dinheiro, ele é reconhecido como dispêndio, entendeu? Então, ele é um dispêndio, por quê? Porque a cooperativa precisa dispor daquele dinheiro, gastar daquele dinheiro para poder obter receita. Então, ao passo que ela vai vendendo a farinha dos seus produtores, vai entrando dinheiro. Esse dinheiro, como ele é do ato cooperado, ele é reconhecido como ingresso. Agora, quando a cooperativa realiza atividades que extrapolam o ato cooperado, ou seja, ela se beneficia da farinha de uma pessoa que não é cooperada e vende e ganha dinheiro em cima, aí sim. Essas ações financeiras, essas atividades vão ser representadas como receita, custo e despesa, beleza? Bem aí a distinção, por exemplo, de uma empresa normal, que ela, no caso, a sua demonstração só entra receita, custo e despesa. Aqui não, aqui nós temos a figura do ingresso e do dispêndio, beleza? Agora vamos observar como funciona uma demonstração de sobras ou perdas, quais são as informações que ela nos dá, certo? Como é que uma cooperativa apresenta o seu resultado para a assembleia, para todos os seus cooperados e diz, ó, nós faturamos, no acumulado de janeiro até agosto, nós obtivemos um lucro de R$ 72.450. Como é que um contador, alguém que trabalha lá na contabilidade, vai apresentar esse valor? Como é que ele vai chegar nesse valor? Então ele precisa ter a ferramenta, demonstração de sobras ou perdas. Então aqui nós temos essa ferramenta que ela foi confeccionada no Excel. Então é até uma planilha que uma pessoa que tem um pouco de conhecimento no Excel pode desenvolver tranquilamente. Aqui nós temos alguns campos que precisam ser demonstrados. Por exemplo, o ano,
De que ano é essa demonstração? Ah, de 2020, 2021. 2021 é o quê? Parcial. Então está aqui parcial, até agosto. Então, primeiro nós temos o quê? Definir o ano, dizer o nome da demonstração e o nome da empresa. Ó, essa aqui é a empresa tal. Essa empresa aqui, no caso a cooperativa, eu vou dizer que ela obteve um lucro até agora, no caso, ela obteve lá na sua, tem disponível como lucratividade R$ 72.450. Então, mas como é que eu vou chegar nesse número? Então, primeira coisa que eu tenho que avaliar são o quê? As vendas, as receitas, né, no caso, e, consequentemente, as receitas de vendas. Então, em janeiro foi vendido 50 mil, fevereiro 63 mil, março 55 mil, abril 23 mil, maio 60 mil, junho 63 mil, 67 mil para julho e 89 mil para agosto. No acumulado anual, foi vendido R$ 472.689 através de vendas, né? Foi o valor acumulado das receitas de vendas. Aí, vejam só, abaixo nós temos o quê? Devoluções, que vai fazer o quê? Vai diminuir esse valor, são as deduções das receitas. Então nós temos aqui deduções, devoluções é o quê? Uma redução, tanto que está aqui o sinal de menos, então esse valor aqui ele vai diminuindo o valor das receitas de vendas. Então nós temos aqui, fevereiro teve uma devolução de R$ 500, maio 234 e agosto 300. No acumulado, R$ 1.034. Descontos, então todo mês aqui teve desconto concedido, certo? A cooperativa vendeu, mas deu desconto. No acumulado de janeiro foi 5 mil de desconto, fevereiro também 5 mil, sempre nessa média de 5 mil. Maio o desconto foi um pouco maior, 6.078. Junho voltou para 5 mil, julho aumentou para 6 mil. E agosto o desconto foi bem menor, 400. Então a gente por aqui já pode ter mais ou menos uma tendência a seguir, ver que os valores de descontos, eles flutuam sempre na proporção de 5 mil, certo? E agora houve uma variação muito brusca, que caiu o quê? Para 400. Então, a gente vê aqui no acumulado que o desconto deu 40.053. Pronto. Outras receitas, teve aqui R$ 2.000 de outras receitas, enfim. Muito bem, vamos observar aqui as vendas líquidas. 45 mil em janeiro, 57 mil em fevereiro, 49 em março. Em abril, 18 mil, olha só, caiu bastante, certo? Em maio, 54 mil, voltou para o patamar do começo, 60 mil, e aqui em agosto, 90 mil, vendeu bastante. As vendas líquidas, né, foram bem significativas. Logo, elas totalizaram um acumulado parcial anual, R$ 433.611. Aí, vejam só, nós temos já aqui um resultado, 433 mil, só que também aconteceu o custo das mercadorias vendidas, quer dizer, aquela mercadoria que foi vendida, ela teve um custo. Esse custo tem que ser descontado do resultado para você obter o valor do lucro. Então, em janeiro o custo foi 20 mil, fevereiro 21. Vejam só que os custos eles oscilam muito pouco, eles variam de 20 mil a 26.802. A diferença é em agosto que pulou para 48.635. Então esse custo aqui quase que dobrou em agosto. Mas olha só, aqui também as receitas aumentaram, né? O valor das vendas líquidas aumentaram. Então isso aqui pode explicar o aumento desse custo. Então a venda aumentou 30 mil, variou de julho para agosto, 30 mil a maior, e o custo também ele aumentou quase que nessa mesma proporção, quase 30 mil também. A gente já pode fazer uma pequena análise bem aqui. Agora, vamos prestar atenção para o seguinte, o total dos custos das mercadorias vendidas foi igual a R$ 211.494. O que eu vou fazer agora, professor? Eu vou pegar e fazer essa equação aqui todinha. Tanto para janeiro, quanto fevereiro, março, cada mês eu vou fazer essa equação. Para quê? Para achar o lucro bruto. Então, de todas as minhas operações brutas, eu obtive um lucro. Esse lucro foi o quê?
janeiro 25 mil, 36 mil, fevereiro e assim sucessivamente. Aqui eu tenho um lucro acumulado de 222.117. Agora vem o que, gente? Vem os custos operacionais. Então, tem aqui alguns custos operais, salários, depreciação, aluguel, material de escritório, utilitários, telefone, seguro, viagem, manutenção, enfim. Cada custo desse aqui foi descontado. E no final eu tive aqui o total de custos operacionais, 10 mil para janeiro, 11 mil fevereiro, 11 mil março. Então os custos operacionais, eles foram até relativamente próximos, variando aqui de janeiro para agosto em aproximadamente 4 mil. Nós temos um acumulado de custos operacionais no ano de R$ 87.907. Muito bem, agora eu já posso ter o lucro das operações. Então, em janeiro eu tive 14 mil de lucro, fevereiro 24, março 15 mil. Olha só, em abril aqui o lucro foi negativo, então no caso foi prejuízo, 17 mil. Maio teve 17 positivo, então compensou. Abril, 19 mil tive um lucro em junho e também 19 mil um lucro em julho. Olha só, aí depois desses lucros das operações, somados eu vou ter aqui um montante de 134.210. Agora eu vou calcular o quê? As despesas chamadas rendimento de juros. Então, houveram algumas pequenas despesas aqui, um total de 814. Deduzindo tudo, eu vou ter aqui o lucro antes do imposto de renda. Então, ainda não declarei o imposto de renda, eu já sei quanto é que é meu lucro. 14 mil em janeiro, 24 mil em fevereiro, 15.500 em março, menos 17 mil. Então, cada vez que eu for registrando esses lucros, consequentemente, eu vou ter que calcular o imposto de renda. Então tem um percentualzinho aqui que vai me gerar esses valores aqui de imposto de renda. No total, eu vou pegar o quê? O total dos custos operacionais. Fazendo toda essa equação, nós vamos ter um lucro líquido, depois de descontado o imposto de renda. Em janeiro foi 11 mil, fevereiro 22 mil, 12 mil para março, menos 20 mil para abril, 14 mil para maio, 16 para junho e julho 15 mil. Então vejam só, somando todos esses lucros dos meses, um após o outro, nós vamos ter um acumulado de R$ 72.450. Se a gente voltar aqui para o slide anterior, vejam que é o valor que está aqui demonstrado em evidência na minha demonstração de lucros e perdas. É o valor do lucro acumulado. Está bem aqui, ó, 72.450. Então, lucro líquido de cada mês somado um com o outro, eu vou ter aqui o acumulado, 72.450, que está demonstrado bem aqui na página inicial superior direita da nossa planilha, o valor que está lá demonstrado no lucro acumulado. Essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco melhor essa ótica, esse cenário de como é feita a contabilidade das cooperativas. Qualquer coisa, estamos juntos, espero que todos fiquem numa boa e aprendam com esta aula. Muito obrigado e até a próxima.